Amém, irmãos? Aleluia. Eu pedi que eu só junte um pouquinho, por favor. Hoje é o culto de celebração da Santa Ceia do Senhor. Gostaria que você pudesse se colocar de pé e abrir a sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 14. Nós teremos uma leitura um pouco longa. Atos dos Apóstolos 14. Nós estaremos lendo o capítulo inteiro. É necessário a leitura para a compreensão e a revelação da palavra a nós que somos tempos. Todos acharam? Peço que nesse momento os irmãos evitem ficar circulando. Peço também que desliguem o seu celular. Peço que na hora da mensagem que vai ser ministrada, o seu celular fique desligado ou de uma forma de avião. Peço que ninguém acompanhe através da palavra na leitura bíblica online. Nós usamos a Bíblia em folha de papel, para que não haja nenhuma distrações. Peço também que os pais que têm filhos pequenos não dêem o celular para seus filhos na hora da mensagem e nem na hora do culto. Peço também aos casais que se comportem-se uns com os outros, para que a palavra do Senhor não seja interrompida de chegar até o seu coração. E todo o povo de Deus diga amém. Vamos orar? Vamos na palavra? Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão dele se fizesse sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associado com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônica e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, e fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Paulo e Barnabé, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazem isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles.
o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que pediram às multidões que lhes oferecessem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a emissão de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor que haviam crido, atravessando a Psídia, dirigindo a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalia, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles, e como abriram os gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Coloca a sua Bíblia no seu assento, que já é aberto. Nós vamos falar com Deus mais uma vez nesta noite. Coloca a mão no seu coração e convide o Espírito Santo para revelar essa palavra no seu coração nesta noite. Faça esse convite agora, com toda a sua alma, com toda a sua vontade. Diga ao Espírito Santo o motivo pelo qual você está aqui e pelo que você deve fazer aqui nesta noite. Fale com Ele agora. Se há uma necessidade que você precisa de uma resposta, diga para Ele, pois a palavra é viva e eficaz. Fale com o Espírito Santo nesta noite. Se há uma área na sua vida que está travada, em chaves que não são removidas, diga para o Espírito Santo, a palavra já foi lida. Eu preciso que as chaves sejam abertas hoje na minha vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis a Tua palavra, Senhor, já lida em nosso meio. A palavra que é viva e eficaz, a palavra do próprio Deus que se faz presente neste lugar. Oramos ao Senhor para que haja revelação a cada um que aqui está, Senhor. Pois a palavra, Senhor, será ministrada para todos, mas eu creio que a multiforme da graça do Senhor há de se manifestar na vida de pessoas aqui de formas diferentes. A mesma palavra, mas será manifestada de forma diferente na vida daqueles que necessitam desta palavra. Oramos ao Senhor para que o Senhor venha usar o teu servo, que ministre a tua palavra nesta noite. Para que, ó Deus, o Senhor venha crescer neste lugar e que o teu servo venha diminuir diante do Senhor. Para que a graça do Senhor, para que a manifestação do teu poder, Senhor, esteja sobre cada um de nós. E todo poder diga amém. Poder sentaremos. Encarando as provações. Você mostra encarando as provações. Esse capítulo 14 conta o propósito de uma igreja. Por que é a igreja? Para que é a igreja? Esse texto
lido aqui, no capítulo 14, fala da responsabilidade que nós, como cristãos, temos com Deus. Paulo e Barnabé, enviados pelo Senhor, um chamado que ardia dentro de seus corações. Paulo, ele tinha isso convicto dentro dele. Barnabé foi levado pelo Senhor para ser um companheiro de Paulo nesta viagem. Diz o texto que quando eles chegam naquela cidade de Cônico, o evangelho é anunciado, é pregado em toda aquela cidade. Eu entendo aqui a primeira responsabilidade que eu tenho, de anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Na minha vida, eu tenho coisas que eu vou fazer, que fazem parte da minha vida. Assim como na sua vida, você tem coisas na sua vida que você vai fazer, você vai dar conta delas. Mas como cristão, nós precisamos entender o nosso papel. Como pai, eu entendo o meu papel, de ensinar meu filho, de dar um bom futuro para o meu filho. Como esposo, eu sei o meu papel, de ser fiel à minha esposa até que a morte nos separe. Como ser um trabalhador, eu entendo que eu tenho as minhas responsabilidades de trabalhar para levar o sustento para dentro da minha casa. Eu entendo isso. Como cristão, eu tenho que entender qual é o meu papel. Olha para você assim, como cristão, qual é o seu papel? Eu não vou falar nesta noite de coisas relacionadas a papéis no nosso dia a dia. Vou falar hoje do Evangelho de Jesus Cristo. E por esse Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Paulo enfrentou provações. Por pregar o Evangelho de Jesus Cristo, Paulo enfrentou situações inúmeras, adversas. E aqui encontro, dentro desse texto, algo extraordinário por aqueles que pregam o Evangelho de Jesus Cristo. Pois Jesus disse para mim e para você, qual é a minha responsabilidade como cristão? De anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O papel da igreja, a responsabilidade da igreja, de um cristão, é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Aonde? Como? Como devo fazer? Nós temos que entender que Deus vai dar a estratégia para cada um de nós. Ficar parado, olhando, não se encaixando dentro desse papel, alguma coisa não vai dar certo. Assim é na nossa vida. Quando eu não cumpro o meu papel que eu tenho com a minha família, o meu trabalho, alguma coisa não vai dar certo. Da mesma forma, quando eu não cumpro o meu papel no reino de Deus, quando eu não faço aquilo que já está determinado para mim fazer. Então Paulo começa a dizer aqui que muitos judeus, quando entregam o Evangelho, muitos judeus incrédulos, ele encontrou no caminho. Da mesma forma, quando nós pregamos o Evangelho falando de Jesus Cristo, nós vamos encontrar pessoas incrédulas. Incrédulos de casa, incrédulos na família, incrédulos no trabalho, incrédulos onde nós moramos. Sim, terá os incrédulos. Os incrédulos são quem, irmão? Quem não crê no Evangelho de Jesus Cristo. São contra aquilo que nós pregamos. Não creem. Por isso não credem naquilo que é pregado. Então a gente vai encontrar isso. Então a primeira provação que nós vamos encontrar são os incrédulos, aquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. E quando nós encontramos essas pessoas incrédulas, muitas das vezes nós paramos, desistimos, ficamos insistindo o tempo todo naquele incrédulo.
perde-se muito tempo naquele incrédulo e deixa de continuar a pregar o Evangelho. Então nós temos que entender que as provações começam por aí. Às vezes você está desanimado porque o seu cônjuge não ouve, não dá fé. Seu filho você convida, ele não está bem aí, continua lá, as coisas erradas. Seus pais, enfim, sua família. Você tem insistido, mas essa pessoa continua ainda incrédula. E os incrédulos têm um comportamento. E o comportamento dos incrédulos é como está aqui na palavra. Eles logo se dividiram. Você vê que eles estão no partido, o incrédulo está no partido. Sempre o que mais favorece. O que mais favorece? Quem dá mais oportunidade para aquilo que eles fazem. Aquele que tem mais oportunidade com você. Ele vai te dar mais crédito a você do que aquele outro que não te dá mais atenção. Então você vê que o incrédulo sempre vai dizer para você, todo domingo está na igreja. É o incrédulo, que até acredita na fé, mas ele é incrédulo, porque ele não acredita que o cristão ele tem que perseverar unânime no de novo, toda semana na igreja, de manhã, de noite. Poxa, para que tanta ida na igreja? O incrédulo ele sempre vai dizer, vai determinar o seu tempo com Deus. O incrédulo já tem disse para você, olha, já foi essa semana, não precisa ir mais. Tá bom. O incrédulo é assim. Isso vai estar fazendo parte do nosso dia a dia. E com isso, o que a gente vai fazendo? A gente vai se adaptando ao incrédulo. A gente vai fazendo parte da vida do incrédulo. Ao invés de ser luz para o incrédulo, nós nos tornaremos tanto quanto ele é em faz. E aí a gente vê aqui que o povo se dividiu. Começou a surgir um culto. Quando nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos fazendo a vontade de Deus, parece que a nossa vida vira um tumulto. É em casa, é no trabalho, é na família. Vira um tumulto. De novo, aquelas mesmas coisas. Olha, essa semana eu vou precisar sair mais cedo, não posso fazer. Mas por quê? As coisas começam a ficar apertadas para cada uma pessoa que prega o Evangelho, fala de Jesus Cristo. Porque ele vê isso no mundo espiritual. E aí a gente vê que esse tumulto começou agora a fazer com que as pessoas pudessem tomar partido e começaram a ultrajar, e diz o texto, e apedrejar. O que eu vejo aqui? Que a árvore que dá fruto, ela atrai pessoas para jogar pedra. E aquele que não faz, não está fazendo nada. Como é que eu vou lançar pedras naquele que não está fazendo nada? Como é que eu vou dizer, está indo para a igreja e é crente? Está na igreja todo dia, mas não adianta nada. Está sempre alguém falando, jogando uma pedrinha na sua vida. Tem sempre alguém lançando uma pedazinha, por mais que seja pequena, porque ela tem o objetivo de te atingir as suas emoções, o seu sentimento, aquilo que você quer. São pedras que são lançadas por pessoas que não creem no Senhor Jesus. Pedras que são lançadas na nossa vida por pessoas que são crentes. Estão em nosso meio, vivem conosco, mas perdem a oportunidade de jogar uma pedrinha. E aí você como fica? Sentido por isso, magoado por isso, desanimado por isso. E não são tão poucos aqueles que estão até conosco. E quando você volta, ao invés de dizer, ô irmão, estive orando por você, senti a sua falta, como é importante a sua presença, senti a sua presença. Não, joga logo uma pedrinha, não tem responsabilidade, fica contando, está dormindo, fica na igreja, está dormindo. Está sempre, nós somos sempre alvos de pedras no caminho. Não foi diferente do apóstolo Paulo. Logo, aqueles que estavam aqui naquela cidade, começaram o quê? A lançar pedras.
Mas as pedras não pararam os apóstolos. As pedras não interromperam o que eles tinham que fazer. Por mais que as pedras machuquem, por mais que as pedras representam palavras, irmãos. As pedras aqui representam palavras. Palavras machucam, ferem, adoecem as pessoas, desanimam as pessoas. Imagina quando você está passando por uma dificuldade, ao invés de uma pessoa dar uma palavra de ânimo, ela vem logo com uma cobrança. Você, poxa, eu precisava de um abraço, então você só vem com pancada. Não lembra? Quando uma pessoa chegou para estar conversando com uma pessoa, ela disse para mim, e conversando comigo, ele disse: olha, eu tenho um parente que ele está viciado, e toda vez que eu vejo ele, eu chamo ele, dou uma dura nele, falo mesmo, entrego o sermão, falo que ele vai para o inferno. Mais interessante que uma vez eu cheguei para ele, dei uma bronca, ele falou: por que você não me abraçou? Você só me dá uma bronca. Você nunca me abraçou, você nunca procurou entender o que eu estou passando, mas já veio pela pancada. E Jesus mesmo diz: vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então entenda uma coisa: palavras machucam, atitudes ferem os outros. Muitas das vezes a pessoa precisa tão somente que você diga para ele: que bom que você está aqui. O tom do falar é muito importante. O olhar que se fala é muito, que se demonstra na hora que está se falando, é muito importante. Porque a pessoa está falando: que bom que você vem aqui, naquele olhar, né, sarcástico, né? Já está dizendo. Mas entenda uma coisa: o exemplo de Paulo, as pedradas vieram, mas eles não se deixaram se abater por isso. E diz o texto que eles continuaram anunciando, veja o versículo 17, onde anunciaram o Evangelho, eles não pararam. Continue pregando a palavra de Deus, continue falando de Jesus, use as ferramentas que Deus tem te dado para pregar o Evangelho. Pastor, eu não tenho pregado o Evangelho. É momento de você refletir qual o seu papel de cristão. Você tem feito muito bem o seu papel lá, na sua casa, na sua família, mas o seu papel como cristão não pode deixar de ser feito. Se ainda não tem feito isso, comece a criar um hábito na sua vida. Comece a fazer desse lugar um lugar que vai pregar o Evangelho. Então a gente vê o que eles faziam, o que Paulo escreve é como pregar o Evangelho. Paulo está dizendo como ganhar dinheiro. Paulo, em um momento das suas mensagens, suas cartas, ele não escreve, ele não foi um coach financeiro. Paulo não deu palestra de ficar rico. Paulo, ele ensinava a pregar o Evangelho. Então é isso, entenda uma coisa. Nós podemos ter todas as coisas, mas o que não podemos deixar é estar lá em Mateus 6,33, pois buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão o quê? Então Paulo está dizendo: primeiro é o reino. Primeiro é o reino. Porque nós temos, você vai conversar com as pessoas, pastor, primeiro é Deus, depois a minha família. Sim ou não? Isso já está, vamos dizer assim, um jargão dos cristãos. Primeiro Deus, depois a minha família, pastor. E aonde está esse primeiro Deus? O primeiro é o reino de Deus. É fazer a sua obra, é pregar o Evangelho, é anunciar as boas novas, é fazer a vontade de Deus. Aí depois vem o quê? A sua família. Então entenda uma coisa, que as provações fazem parte da nossa vida. E por ser bom, provações faz parte da sua vida.
Então a gente vai entender aqui que Paulo e Barnabé não param diante das primeiras provações. Então ele encarou aquelas provações. Ele foi diante, ele enfrentou aquela perseguição. Ele enfrentou as pedras que lançavam sobre a vida deles. Ele foi para uma cidade, em Listra. Chegando ali, ele viu um homem que desde que nasceu paralítico. Diz a palavra que aquele homem estava ali, e Paulo olhando para aquele homem. Olha o texto. Este homem, versículo 9. Este homem fala a Paulo que fixando nele os olhos, vendo que possuía fé, olha só, que possuía fé para ser. Olha uma coisa importante. A fé para muitas coisas, irmãos. A fé para muitas coisas. Mas aquele homem tinha fé para ser curado. Tem pessoas que têm fé para ficar rico. Vão para a igreja com uma fé de ficar rico. Se eu ficar rico, eu vou pagar o melhor plano de saúde. Se eu ficar rico, eu vou ter o melhor carro. Se eu ficar rico, pode ter certeza. Fé para ficar rico. Enquanto isso, há outras necessidades que Deus vê que é mais importante, mas é a fé dele ficar rico. E Deus diz: se eu der isso para ele, vai se desviar. Então é melhor ficar com essa fé a vida toda orando e não vai acontecer nada. Quando entender que existe algo para ser realmente resolvido, as coisas vão acontecer. E quando Paulo observa no olhar daquele homem paralítico, ele tinha uma fé para ser curado, fé para ser curado. E logo, Paulo então ministra sobre a vida daquele homem. E diz para ele: o quê? Apruma-te direito sobre os pés. Apruma-te. Aquele homem era paralítico e andava se arrastando. O paralítico da fé. Tem muitas pessoas que estão com esse homem se arrastando dentro da igreja. Muitas pessoas que vão para a igreja se arrastando, como se fosse uma obrigação. Outras, como se fosse uma religiosidade. Outras, como crentes. Outras, como um peso. Quando eu fazer 18 anos, nunca mais vou para a igreja, porque eu vou, porque minha mãe e meu pai me obrigam. Mas quando eu fizer 18 anos, vou dar meu grito de independência. Outros vão para adorá-lo. Outros vão porque ele é tudo para mim. Paulo, enquanto que se arrastava, o que se arrastava em seu caminhar, aquele que estava preso a uma necessidade física. Lembra que eu falei? Isso? Eu sei muito bem dar conta do que eu tenho que dar, como pai, como esposo, como trabalho, sim, são as minhas necessidades de viver nesse mundo. E por essa necessidade de viver neste mundo, muitas pessoas se arrastam, não tem tempo para Deus, não tem tempo para pregar o Evangelho, não tem oportunidade, perdem a oportunidade. E hoje de manhã, a Polícia estava dizendo que quando ela estava falando, quando começou a trabalhar, ela levantou, ela exaltou o nome de Deus, e Deus a honrou. Entre as pessoas que não são cristãs, são mulheres. Então, qual é a minha oportunidade? Qual é o meu papel com essa sociedade? Pregar o Evangelho de Jesus Cristo, anunciar as boas novas do Evangelho. Enquanto nós temos essa liberdade, que é nos dar até os dias de hoje, no nosso país, de anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, que venhamos a aproveitá-los. Pois se um dia isso vier a ser interrompido, haverá mais dificuldades do que agora. Mas nós não podemos perder a oportunidade. Se vai na padaria comprar o pão,
fale do amor de Deus. Se vai entrar no ônibus para pegar um busão, fale do amor de Deus. Se vai pegar um Uber, fale do amor de Deus. Estava eu conversando com mais uma pessoa que eu conheço. Esse pastor, um colega nosso na igreja, ele trabalha de Uber. Ele tinha um carro pouco simples, popular. Ele foi fazer uma viagem e entrou um cliente naquela viagem. E ele começou a falar de Deus. E aquele homem pegou aquela viagem, pegou o telefone dele, fez uma outra viagem com ele. Ele de novo foi falando as duas palavras. E aquele homem pegou mais uma vez aquela viagem e convidou aquele homem para uma oportunidade de trabalho. Disse para ele assim: eu vejo que você é uma pessoa honesta, uma pessoa boa, eu quero te contratar. Eu sou um juiz, eu preciso de um motorista, eu vou te pagar. Quando eu precisar fazer as minhas viagens para fora, eu vou te contratar. E ele trabalhando como juiz. O juiz percebeu que ele tinha um carro que não era tão bom, novo, e perguntou: por que você não compra um carro novo? E ele disse: eu não tenho condição. Então aquele homem falou assim: nós vamos te ajudar. Foram lá na agência, compraram um Honda Civic novo. Esse é o seu carro, você ligar o seu, como sinal, você vai pagando agora só no mês. Pagou 3 prestações. A esposa do juiz, vendo a idoneidade daquele homem, o amor que ele tinha com Deus, falou para o esposo do juiz: amor, fala para ele mais, vamos dar esse carro para ele. Ele pegou um carro. As bênçãos de Deus estão reservadas para os filhos de Deus. As pessoas, irmãos, elas estão sedentas de pessoas com amor. Estava nós conversando ontem, no aniversário que nós fomos, o irmão estava dando testemunho. Colocou o filho dele numa escola, numa creche cristã. E aquela pessoa vendo aquele movimento, aquela criança feliz, aquela família feliz, perguntou: aonde está seu filho? Qual creche que ele está? Ele está numa creche evangélica, com diretriz cristã, que prega as coisas corretas. E os pais vão dizer: eu quero colocar meu filho ali. Porque meu filho, quando chega das creches, onde eu deixo ele, fica dançando a música da garrafinha, fica xingando palavrão. Eu não quero isso para o meu filho. Eu quero um bom conceito para minha família. Você é um luz. Olha para o seu irmãozinho: você é um luz. Aleluia! Você é o sal dessa terra. Você é a carta escrita por Deus. Aquilo que você está fazendo seja o referencial. As pessoas vão procurar o seu serviço, mas pelo que você tem de qualidade, confiança. As pessoas hoje não estão mais acreditando no ser humano, independente de qual religião que ele é. Elas não se acreditam em que existe mais pessoas honestas. Deus espera de mim e de você que possamos ser luz, um referencial. Então, quando Paulo conta aquele homem se arrastando, é assim que muitas vezes nós estamos na igreja, se arrastando, sabe? Se arrastando na fé. É o crente Raimundo. Conhece o crente Raimundo? É um crente que um dia está na igreja e outro dia está no mundo. É um crente que um dia está fogo puro, o outro dia está desanimado só. É uma gangorra na vida. Ele não consegue, sabe, crescer. Aí o tempo todo estou desanimado. Ai, eu estou desanimado. Mas que como, Senhor? Não sei, eu estou desanimado. Porque está se arrastando, está se carregando. E Paulo diz para aquele homem que apruma-te. Olha para o seu irmão assim: se apruma, irmão.
Levante a cabeça, sacode essa poeira, arrega-se, né? Firme. E a gente vê que as provações devem ser encaradas. Então Paulo, ele prega esse evangelho, aquela pessoa é curada, e havia ali naquela cidade um templo do deus Júpiter, em que eles adoravam as constelações, ou até os dias de hoje, né, esses grupos de pessoas, né, dizem que na faculdade, principalmente na faculdade, paga um debate o tempo todo sobre isso. A teoria do Big Bang. Tudo aconteceu, os cosmos aconteceram no Big Bang. E aí a gente vê que não é de hoje que acontece isso. Desde o Antigo Testamento, desde a época de Jesus, havia tempos de adoração às constelações, à lua, ao sol, aos planetas. E ali, quando Paulo faz aquele milagre, começaram a intitular eles a deuses daquele lugar. Paulo e Barnabé logo repreenderam, porque tudo que nós fazemos vem do Senhor. Tudo que eu faço, tudo que você faz vem do Senhor. A honra é dele, a glória é dele, o poder é dele. Começaram a citar o nome deles de Mercúrio e de Júpiter. Logo Paulo e Barnabé repreenderam: nós não somos como vocês, temos os mesmos sentimentos, somos como uns aos outros. Foi difícil para eles tirarem aquele lugar de estrela, porque a gente tem que entender que quem tem que crescer na nossa vida é o Senhor, porque nós viemos de mim. Então Paulo ele aprende isso, Paulo entende isso, Barnabé entende isso. Não buscou fama, não buscou sucesso, porque isso tudo vai desaparecer naquele grande dia. Jesus mesmo disse: não vos acumuleis para vós o tesouro sobre esta terra, onde a traça e ferrugem corrói e destrói, mas acumulei para vós o tesouro no céu, onde a traça, ferrugem não corrói e não destrói. Então Paulo estava ali preocupado, irmão, não com fama, não com poder financeiro, não com sucesso. Paulo estava ali preocupado em salvar vidas. Olha para os irmãos assim: salvar vidas. Quantas vidas você já salvou esse ano? Quantas vidas você já resgatou do inferno deste ano? Quantas pessoas você pregou o Evangelho este ano? Quantas pessoas aceitaram o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador esse ano através da sua vida? Pois naquele grande dia ele vai dizer: não deixe fruto. A árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Mas a árvore boa, ela será como ramo frutífero e entrará para o gozo eterno do Senhor. Porque pelos frutos vos conhecereis. Então a gente vê aqui Paulo colocando isso, e logo surge o que? As provações que deveriam ser encaradas. E no versículo número 19: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio. Antioquia, olha o lugar onde veio a tribulação, a provação de Antioquia, a cidade em que pela primeira vez aqueles discípulos foram chamados de pequenos cristãos. Naquela cidade, aquela pequena cidade, aquela pequena aldeia, levantou-se pessoas, insatisfeitas, pessoas que não concordavam com aquele comportamento daquelas pessoas honestas. Entenda uma coisa: ser honesto nesse mundo é muito difícil. Ser uma pessoa correta neste mundo é muito difícil. Ontem nós estávamos na reunião dos homens, o irmão falou: pastor, será que não tem nem que mente? Esse mundo, falar a verdade, é muito difícil.
Estamos vivendo num mundo difícil. Por isso que a Bíblia diz: vós estáis nesse mundo, mas não são deste mundo. Mais que as pressões, mais que as preocupações, mais que as provações sejam enormes, grandes na sua vida, entenda uma coisa: encarne elas. Nem sempre perder é perder. Sempre falo isso. Pastor, perdi a sociedade. Nem sempre perder é perder. Pastor, perdi a minha amiga, pastor. Nem sempre perder é perder. Pastor, perdi o casamento. Nem sempre perder é perder. Pastor, perdi. Nem sempre perder. E para ganhar uma outra vida, tem que perder uma. Jesus mesmo disse: não pode ganhar uma outra vida se não perder essa. Vamos perder, já faz parte. Jesus não disse: ó, vem para mim que você vai ser vitorioso a vida toda. Já começa só: se você vem para mim, vai ter que perder. Perdeu o quê? Vai para você, o que você já perdeu hoje? Perdeu? Perdeu o casamento? Uma festa? O jogo? Perdeu o quê? Tem pessoas que na quarta-feira não querem perder de jeito nenhum. Domingo de manhã, rapaz, tem gente que não pode perder de jeito nenhum. Só quer ganhar. Mas vou perder meu sono domingo de manhã. Ah, tá brincando. Só tem domingo para lavar roupa, uma casa, trabalho de segunda, a sábado. No domingo de manhã tem que estar na igreja. Tá de brincadeira, não viva à toa, não, pastor. Minha vida não é mais de rosa, não. Está pensando que eu sou o quê? Está pensando assim: E aí a gente vai entender aqui que soberano Deus fez algumas multidões que começaram novamente a pelejar a Paulo. E agora, irmãos, não vieram com pedrinhas pequenas. Vieram pedrinhas maiores, sabe isso, irmão? Toda vez que você se envolve nas coisas de Deus, haverá mais perseguições sobre a sua vida. Toda vez que você se torna uma pessoa dizimista, vem sobre você mais perseguições. Toda vez que você se compromete com a obra do Senhor, virão sobre você mais dificuldades. Então Paulo, ele não parou, ele continuou. Aquela pessoa foi curada, e então veio mais provações, e agora as pedras foram maiores, a ponto, como diz o texto, dando por morto. Paulo, ele leva uma pedrada, e aquela pedrada faz com que ele caia e dá como morto. O que é isso? Tem coisa na nossa vida que é assim. Muitas das vezes nós estamos dados como morto, porque decepções sempre vão acontecer. Nenhum ser humano é perfeito. Não existe igreja perfeita. E se você chegou numa igreja procurando uma igreja perfeita, ela deixou de se tornar perfeita porque você fechou. E dando para o morto, eu vou entender uma coisa: tem pessoas que estão assim, tomou uma pancada. Tomou uma patada que às vezes a gente toma certas horas na vida, viu? Tem um irmão que às vezes está ali na pouca força dele começando. Aí eu falo: irmão, traz lá o pendrive, vou dar o nome para você, já sabe quem é. Traz o pendrive, bota direitinho, fala para o irmão, vai dar tudo certo para você louvar. O irmão se prepara o pendrive, chega aqui o pendrive, eu falo assim: que jeito. Ensaiei, deu errado, que pancada! Isso não desanima qualquer um? É assim, muitas vezes, que a pessoa fica na igreja, dando como morto. Você pode dar como morto, mas você não está morto. Você pode dar como morto, mas não está morto. O seu chamado não pode estar morto. O seu talento não pode estar morto. A pedrada pode ter te atingido, mas você não
não está morta, não está morta. Entenda isso. Pastor, eu estou tão desanimado, tão desapontado, não quero mais fazer nada na igreja, porque eu estou como morto. Paulo estava naquele momento dado como morto. Aqueles homens disseram: opa, conseguimos parar Paulo. Tem pessoas que estão doidas para te parar. Tem pessoas que querem que você seja um cristão de casa, de novela, sabe? De Facebook, de Instagram. Tem pessoas que torcem para você no domingo da noite estar em casa. A minha esposa não diz isso. Se acostumando, perdeu o domingo. Não tem domingo. É errado você ter um domingo com o marido à noite. Vai se acostumando. Casar com quem tem chamado. Viver com quem tem chamado. Não é? O Anta Cid quase pegou o pastor aí. Cid ontem chegou pouco na costa do pastor aí. E aí está assim, dado como morto. Não quer mais fazer, não quer mais se envolver, não quer mais participar. As coisas vão acontecendo e fica ali, porque o inimigo quer isso. Ele te acertou. Houve uma situação que você viveu, você, sabe, aconteceu aí com você, com alguém, com alguma coisa, e te abateu completamente, abalou completamente, uma provação. E agora você está aí, parado. E assim eles achavam que Paulo estava como morto. E diz o texto, e rodeando os discípulos estavam ali, olha só. Pessoas rodearam o apóstolo Paulo. Pessoas ajudaram o apóstolo Paulo. Eu vejo a participação da igreja, estar junto com os irmãos, fazendo a obra de Deus. A gente vai nos fortalecendo. Ficar em casa não é bom de jeito. Ficar lamentando das dificuldades, das situações que está vivendo, não é um lugar bom para ninguém. Estar se envolvendo, participando nas reuniões, nas atividades da igreja, isso vai fortalecendo você. Mas se você é uma pessoa que fica só no lugar de chegar, assistir o culto e ir para casa, tampouco isso vai poder acrescentar. Então passe a participar, a se envolver, a se comprometer mais com as coisas de Deus. Tem reunião segunda, venha na segunda. Tem na quarta, venha na quarta. Tem na sexta, tem um culto jovem chegando aí, irmão. Aproveite esse culto jovem para pular um pouco, fazer. Hoje foi falado sobre isso. Faz um exercício, né? Vem para o culto jovem, que aqui o jovem está ensinando você a mexer com os braços, pular, né? E você vai se movimentar. Você vai gostar. E a gente vê aqui que o apóstolo Paulo, depois de vencer essa aprovação, versículo de número 22 diz assim: ó, fortalecendo a alma dos discípulos, exortamos a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso tudo vai acontecer. Essas provações, tribulações, mas o que importa é que nós precisamos entrar no reino de Deus, fazer parte desse reino, enfrentar as dificuldades, encarar essas dificuldades. O trabalho está te cansando, encare isso como uma realidade e não perca a oportunidade de fazer a obra de Deus. Ah, pastor, a família, filhos, encare isso como uma realidade, lute com isso, combata esse desafio e você vai ter mais tempo para servir o reino de Deus. A igreja ela se tornar muito mais fortalecida quando você estiver mais fortalecido. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, fale do amor de Deus. Nesta noite eu quero convidar você para um desafio. Para você conseguir ter um desafio hoje. Não tente adivinhar. Porque tem muitas pessoas que acham sabichonas, acham que o pastor já tem
preparou tudo porque Ele quer chegar. Fique de pé. Você agora não vai olhar para lá, vai olhar lá para trás. Tem que olhar lá para trás. Pastor Ias, por favor, Jacques aqui, por favor, todos os Jacques sacerdotes. Olha para lá. Tem que olhar para lá, porque é curioso demais se atrapalha. Dá um para cada um. Ajuda aí. Dá um para cada um. Você vai ganhar uma porção, um desafio. Depois que você ganhar esse desafio, você vai poder olhar para lá. Não é envelope da dízimo não, fica tranquilo. Não é envelope de dízimo não. Fica tranquilo. É um desafio. E você vai sair daqui hoje levando. Nós não temos o poder de transformar o mundo, mas nós temos o poder de transformar vidas. E esta noite o Senhor está convidando a igreja dele, porque diz a palavra que as pedras estão clamando e não há quem possa falar do amor de Deus. Tem um paralítico se arrastando aonde você mora, na sua rua, no seu trabalho, na esquina da sua casa. Tem alguém se arrastando, tem alguém dado como morto na sua cidade, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Todos pegaram? Você pode olhar para cá. Você ganhou uma porção do Evangelho de Jesus. Você não tem ouro e você não tem prata. Eu não dei para você nem ouro e nem uma prata. Eu dei? Eu te dei aqui uma porção em que você vai executar. Entre hoje e essa semana, esse papel se tornará uma arma poderosa e eficaz. Deus vai te mostrar a pessoa que você vai entregar esse panfleto. Você vai entregar. Assim como o apóstolo Paulo olhou para aquele homem do paralítico, ele viu o olhar daquele homem que tinha fé para ser curado. Você, quando entregar esse panfleto, você não vai entregar de qualquer maneira. Você vai olhar os seus olhos para os olhos que você vai entregar. Tem que olhar nos olhos daquela pessoa. E Deus vai revelar a necessidade dela. Deus vai fazer de você um canal, um instrumento. Quando você entregar esse panfleto olhando para essa pessoa que você vai entregar, você vai falar uma palavra de Deus para ela. Que palavra, pastor do céu? Deus vai revelar a você. Você vai entregar essa pessoa e vai dizer aquilo que o Senhor mandava você dizer. Milagres vão acontecer. Curas vão acontecer. Libertação vão acontecer. Você crê nisso? Então levante esse panfleto para o alto. Vamos pedir agora que Deus possa usá-lo como instrumento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos mudar as nossas atitudes, deixar um pouco de sermos nós mesmos, preocupados com aquilo que nós temos e fazemos para nós mesmos. Porque tem pessoas, ó Deus, que estão precisando de teu amor. As pernas estão clamando, Senhor. Pessoas pedindo socorro, Senhor. Eu oro nesse momento
se tornará uma arma poderosa para destruir fortalezas do inimigo, uma arma poderosa para penetrar no coração de pedra. Eu oro, Senhor, nesse momento, para que essa igreja, Senhor, seja levada pelo Espírito para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas da salvação, para curar os enfermos, para salvar os perdidos. Uma igreja se torna poderosa quando ela enfrenta o inimigo, quando ela enfrenta as provações, quando ela é perseguida e sai vitoriosa. Eu oro ao Senhor, que como esse meu irmão, cada um de nós que estamos, entregarmos esse conflito, uma simples porção da palavra de Deus, vidas serão libertas, cadeias serão quebradas, enfermos serão curados, e o seu nome será glorificado. Pois eu creio, Senhor, que esse conflito vai passar de pessoa para pessoa. Quando você entregar para ela, você vai dizer: agora você recebeu. Você vai passar esse papel para frente. Muitos fazem isso nas redes sociais, no WhatsApp. Ó, te manda essa mensagem, passa para mais 10, compartilha com mais 50. Você vai dizer para essa pessoa: esse conflito, ele tem poder. Eu estou te dando ele, você vai ser curado agora, liberta agora. Mas você vai pegar ele e vai fazer o mesmo para outra pessoa. Esse conflito que está na sua mão, ele vai rodar de cidade em cidade. Eu estou profetizando aqui nesta noite que esse conflito que está na sua mão vai passar de casa em casa. Esse conflito está na sua mão. Poderá atravessar as fronteiras de um país. Porque você vai ser usado por Deus. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Use a sua fé. Seja um profeta dessa geração. Seja aquele que vai pregar o Evangelho. Ou sair desta reunião, esse conflito não vai ficar dentro da sua Bíblia. Ele não pode correr dado para o corpo dentro da sua Bíblia, dentro da sua carteira, dentro da sua bolsa. Não faça isso. Porque nós estamos levantando um ato profético nesta noite. De que esses conflitos, eu, você, vai de cidade em cidade, de casa em casa, de estado em estado. E pessoas vão um dia tirar foto e dizer: eu recebi esse conflito. Pode não ser daqui um mês, não pode ser daqui um ano, mas um dia, alguém vai postar nas redes sociais dizendo: eu recebi esse conflito e é minha vida. Glória a Deus, aleluia. Tudo começou uma simples reunião em que Deus está dizendo: vou levar essa porção para muitos lugares. Vidas serão alcançadas, vidas serão transformadas, vidas serão libertas. Porque nós vamos falar com a boa de Deus. Você crê nisso? Amém. Eu creio. E o poder que Deus me deu irá curar, libertar, salvar, restaurar as famílias, as vidas. Glória a Deus. E todos digam: amém, aleluia. Guarde esse conflito
nesse momento, como está dando início à celebração da Santa Ceia do Senhor. Oh,